Olá, pessoal, bom dia. Quem aí já conhece o Kennedy? Quem já foi lá visitar? Fico muito feliz. Bom, então, sou Juliana Marinotti. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Just Day. Vamos falar um pouquinho, eu tenho aí dois lugares para trazer para vocês. Então, vamos começar com Kennedy, que é essa experiência da NASA pertinho de Orlando. E sim, é para todos, para todas as idades. Todo mundo vai aprender, vai se divertir e vai se inspirar lá no complexo. Eu vou começar com uma frase da Christa McAuliffe. A Christa foi a primeira civil a participar de uma missão da NASA. Ela participou da missão do Challenger em 1986. Infelizmente, foi uma missão que não foi bem sucedida, mas em uma entrevista ela disse: o espaço é para todos, não apenas para algumas pessoas da ciência, da matemática ou para um grupo seleto de astronautas. Essa é a nossa nova fronteira lá fora e é dever de todos saber sobre o espaço. E é exatamente com esse convite que a gente chega ali na porta do complexo. A gente recebe um convite a explorar. Esse é um lugar que, um pouco diferente de toda aquela fantasia que a gente encontra em Orlando, que a gente adora, aqui a gente vai encontrar algo muito real. A gente vai conhecer a história, a gente vai entender o que está acontecendo agora quanto à exploração espacial e o que está por vir, qual que é o futuro, né? E apesar da gente achar que isso não tem nada a ver com a gente, é aqui que a gente vê que muita coisa, muita pesquisa, muita inovação feita pela NASA hoje está no nosso dia a dia. O complexo fica pertinho do coração da Flórida. São 20 minutinhos do Porto Canaveral. Até o Neto falou para vocês da questão do passageiro que está fazendo o cruzeiro. Justamente por isso, como está bem pertinho do Porto Canaveral, é uma ótima oportunidade para fazer, para combinar esse passeio. 50 minutinhos da área ali de Kissimmee e 3 horas de Miami. Na verdade, o complexo fica numa área chamada Merritt Island, né? Todo mundo conhece como Cabo Canaveral. Essa é uma área de reserva natural, foi estrategicamente escolhida, e aqui no mapa eu consigo mostrar melhor para vocês. Essa parte da costa aqui, que é Cabo Canaveral, esse é Kennedy Space Center, essa é a base militar de onde saem os lançamentos, ela não é aberta à visitação. O Kennedy Space Center Visitor Complex fica ali onde está aquela tag azul e ali chama-se Merritt Island, tá? Essa é uma dica legal até para vocês passarem por passageiro. Quando ele for colocar no GPS, colocar o nome completo para ele ser direcionado para a porta correta da entrada do complexo, tá? Senão ele vai parar lá e ele não vai entrar lá, tá? Eles são divididos aí pelo Banana River, essa é a distância que a gente consegue ficar ali, inclusive, para assistir os lançamentos. E aí, entrando oficialmente, a primeira visão que a gente vai ter é do nosso jardim de foguetes, que são os nossos gigantes. Sim, os foguetes que estão aqui são reais. A gente só tem um foguete que é uma réplica em tamanho real, tá? É claro que a gente tem que considerar que naquela época os foguetes não voltavam, como temos hoje, mas sim são foguetes reais. Aqui a gente vai ter um pouco da história, a gente vai encontrar o foguete que levou o primeiro satélite americano, o foguete que levou o primeiro ser vivo, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra, até a gente chegar na Apollo, que ali a gente tem o foguete que levou a primeira missão tripulada da Apollo, que foi a Apollo 7. E aí a gente indica para vocês, o roteiro que eu vou falar aqui, ele é como uma linha do tempo. E é até legal para vocês passarem para o passageiro de vocês esse roteiro, porque as pessoas às vezes chegam lá e ficam um pouco perdidas por onde começar. Então, se a gente fizer na linha do tempo, é até melhor para a gente poder entender ali o que foi acontecendo, né? Então, a gente vai direto pegar o Bus Tour. Esse é um tour que está incluído no ingresso. Ele faz um tour panorâmico, ele sobe até o Apollo Saturno 5 Center, que é onde a gente vai encontrar tudo sobre a chegada do homem à Lua. Esse tour a gente vai escutando curiosidades sobre a NASA e a gente passa ali na frente do Vehicle Assembly Building, que é aquele prédio icônico, que é o maior prédio de um andar do mundo, onde eles montam os foguetes e levam lá para as plataformas. Para vocês terem uma ideia do tamanho dele, a bandeira americana que está pintada na fachada, só a parte azul é do tamanho de uma quadra de basquete. Se a gente pudesse pegar o Empire State Building e fazer um Tetris com ele, a gente colocaria 3 prédios e meio lá dentro. Então, ele é gigantesco. E aí, chegando lá no Apollo Saturno 5, quando a gente entra, a gente já vai ter uma experiência muito legal, que a gente vai poder ver o finalzinho ali da contagem do lançamento da Apollo 8. Aí, quando a gente entra, a gente vai dar de cara com o Saturno 5, que é o tipo de foguete que foi dedicado às missões, né, de chegada do homem à Lua. Lá dentro, a gente vai ter várias estações interativas, a gente vai poder mexer numa pedra que veio da Lua, a gente tem um teatro lá, onde a gente vai ver a parte final ali da chegada do homem à Lua, inclusive com os áudios originais. E aí eu falei para vocês
que algumas inovações feitas pela NASA, muito disso, né, muita coisa que derivou disso, hoje a gente tem no nosso dia a dia, trouxe coisas super simples. A NASA precisou desenvolver materiais cada vez melhores para as roupas dos astronautas. Então, muito dessa tecnologia, por exemplo, hoje a gente encontra nos tênis esportivos. Outro item muito legal, acho que todo mundo que usa óculos, assim como eu, a gente sabe o quanto é importante uma lente anti-arranhões. Então, isso também foi uma inovação feita pela NASA para proteger várias lentes e outras coisas nos foguetes. Fone de ouvido sem fio, hoje é super fácil a gente conseguir comprar um, mas vocês sabiam que o primeiro foi desenvolvido em uma missão de 1961? Então já faz bastante tempo que ele existe. E esse aqui, que eu acho que todo mundo conhece, inclusive aqui no Brasil, ficou conhecido como o travesseiro da NASA. Então essa Memory Foam, ela foi desenvolvida pela NASA para revestir os assentos. E aí eu acho que um que veio para ajudar a gente na tarefa doméstica foi o aspirador de pó, esse de mão. Essa foi uma parceria entre a Black & Decker e a NASA para construir ferramentas que fossem a bateria para poder coletar materiais da Lua. E aí depois a Black & Decker fez uma linha para ajudar a gente em casa. Quando a gente acaba de fazer toda a visitação ali da área, a gente retorna naquele ônibus e a gente volta lá para o complexo principal e aí a gente segue para a era dos ônibus espaciais. A gente vai para o Atlantis e aí, sem dar muitos spoilers, a gente também tem, quem foi, sabe do que eu estou falando? Um vídeo super emocionante. E aí, quando a gente passa por esse vídeo, não vou falar muito, né, para não tirar surpresa, a gente vai dar de cara com ele. É o Atlantis, é o ônibus espacial e ele está lá do jeitinho que ele fez a última missão dele. O Atlantis fez 33 missões. Entre muitas coisas que ele fez, ele levou o módulo de laboratório americano, ele fez uma missão para fazer a manutenção do telescópio Hubble, e a sua missão final foi a que encerrou o programa dos ônibus espaciais em 2011. Lá dentro desse prédio, a gente tem mais de 60 estações interativas, a gente pode aprender a pilotar um ônibus espacial, acoplar ele lá na estação espacial, a voltar com ele no Kennedy Space Center, e não é só para as crianças, todo mundo pode ir lá e aprender, é muito legal. Além disso, a gente tem um simulador, ele simula os 8 minutos e meio de decolagem do ônibus espacial. Ele é um simulador familiar, é mais tranquilo, eu sei que a gente compara com outros que temos por ali em Orlando, mas ele é bem mais tranquilo. Mesmo assim, se o passageiro não se sentir confortável em participar, tem um lugar onde ele consegue assistir o vídeo do que passa lá dentro, tá? Temos também uma mini estação espacial internacional. Não são só as crianças que podem entrar, os adultos também, mas tem que ser desse jeito, tá? É muito legal, ela fica suspensa, ela tem uma parte que tem um corredor transparente, o pessoal entra lá para tirar foto. E nessa área aqui a gente vai conseguir entender tudo sobre como os astronautas vivem na estação espacial, né? Muita gente tem muita curiosidade, e aqui a gente vai saber como eles comem, como eles dormem, como eles se exercitam e como eles vão no banheiro, tá? Eu sei que muita gente tem curiosidade para saber, então lá a gente aprende como que eles fazem, como que funciona isso. A estação espacial, para vocês entenderem o tamanho dela, ela com os refletores solares que ela tem, os painéis solares, ela tem o tamanho de uma quadra de futebol americano, tá? E aí, os astronautas que estão lá, eles vêm todos os dias, 16 vezes o amanhecer e 16 vezes o entardecer. A estação espacial, a cada 90 minutos, dá uma volta na Terra. E lá, eles bebem água reciclada, a partir de urina, suor e água residual. Tudo isso passa por um super processo de purificação, mas é isso que mantém um suprimento sustentável de água para eles, tá? Outro ponto legal são as câmeras de celular, e hoje a gente tem câmeras cada vez melhores nos nossos celulares, e isso também veio de inovações feitas pela NASA. Eles tiveram que fazer câmeras cada vez menores e cada vez melhores, né, de qualidade, cada vez científica, então a gente também tem isso por causa deles. O laptop, no modelo que a gente conhece hoje, foi utilizado pela primeira vez em uma missão de 1983. E depois disso, abriu esse mundo da computação moderna, com desenvolvimento de circuitos integrados, microchips e tudo mais. E aí, depois de visitar essa parte, a gente vai para o Gateway. O Gateway é a área mais nova que foi aberta lá no complexo. É aqui onde a gente vai conhecer o que está acontecendo agora, a gente vai conhecer um pouco sobre as parcerias comerciais, então Boeing, SpaceX, e também o que está por vir. Aqui dentro do complexo, dessa parte do complexo, a gente vai encontrar algumas coisas que estão expostas lá, que voaram.
Aqui em cima vocês estão vendo o booster da SpaceX, que fez o voo de teste em 2018 e é aquele que retorna agora, né? Então agora a gente está vendo, né, vários lançamentos e depois a gente vê ali ele retornando. Aqui embaixo a gente tem a cápsula Orion. A cápsula Orion ela vai ter um papel muito importante no novo programa da NASA, da Artemis. Essa foi a que fez o lançamento de teste. E aí depois eles melhoraram ela e ela que vai estar lá para o próximo lançamento. E ali em cima a gente tem a Space Dream Chaser, que ela vai fazer missões de reabastecimento para a estação espacial. E o legal dela é que ela consegue pousar em pistas comerciais. Um pouco mais profundo, a gente tem aqui o que pode ser um habitat orbitando a Lua. A ideia não é só voltar para a Lua, mas é ir até Marte. Mas para isso a gente teria que ter uma parada lá na Lua. Não dá para a gente ir direto. Então, a gente consegue ver o que pode ser. Ali em cima, a gente tem uma cápsula da Boeing, que ela é uma cápsula que a diferença dela é que ela consegue fazer pouso em solo. Normalmente, as cápsulas fazem aterrissagem, né? Elas pousam na água, e essa daí consegue fazer pouso em solo. E aqui embaixo, a gente tem a primeira espaçonave comercial que entregou e retornou com carga da estação espacial. Toda essa parte tem várias partes interativas, tá? Que a gente consegue entender um pouquinho mais como cada um funciona. No segundo andar, a gente tem o Spaceport. Esse é como se fosse um aeroporto do futuro. A gente tem 4 portões de embarque e a gente escolhe para onde a gente quer viajar no espaço. Eu destaco o Red Planet, porque eles utilizaram as imagens que foram enviadas dos rovers que estão em Marte para fazer essa atração. Então, ela ficou ainda mais especial. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a exploração de Marte, também tem um lugar lá dedicado, que é o Journey to Mars, que inclusive a gente pode ver as miniaturas ali dos rovers, tá? E aí, falando um pouco de sustentabilidade, lá no complexo você vai encontrar 5 árvores solares que estão plantadas ali pelo complexo. Toda a energia que elas geram é reinserida lá no complexo. Então, vocês podem ver uma delas na frente do Planet Play. Essa é uma área dedicada para as crianças, é inspirada no sistema solar, e eles podem entrar nos planetas, descer no buraco de minhoca, eles podem se acabar. Só crianças menores de 3 anos que não podem ficar desacompanhadas. Tem toda uma parte interativa também. E aí tem um lounge lá dentro, que os pais, os adultos podem adquirir água, vinho, cerveja e aproveitar enquanto as crianças descansam. E claro, com ar-condicionado, acho que vocês viram que tudo ali é um pouco diferente, né, do que são os parques normalmente lá em Orlando. São prédios, então todos eles com ar-condicionado, então isso ajuda bastante, principalmente na época de calorzinho ali da Flórida, né, que a gente sabe bem como é. E lá a gente também tem o Heroes and Legends. Esse é um lugar que a gente vai encontrar o Hall da Fama dos astronautas americanos. É um lugar muito especial, que a gente consegue entender um pouquinho mais quem são essas pessoas, as missões que elas participaram, o que tudo isso contribuiu. E é muito legal compartilhar com vocês que o Kennedy, ele é um centro certificado de autismo. Então, todos lá estão preparados para atender esses passageiros e as suas famílias. E por todo o complexo, vocês vão encontrar essas tags que mostram o grau de estimulação sensorial de cada uma delas. Então, isso é muito legal para que as famílias possam identificar o que é mais adequado para elas participarem, tá? E temos algumas atividades muito especiais lá no complexo. Uma delas é poder ter o contato com o astronauta de verdade. Então, nós temos o bate-papo com o astronauta. Esse é adicional ao ingresso. Ele acontece em 2 horários. Então, a gente tem ou um café da manhã ou um almoço no estilo menu degustação. Ele vai contar ali a trajetória dele, como que foi toda a história, e aí ele abre um tempo para realmente a gente conversar com esse astronauta. O outro que a gente tem é o encontro com o astronauta. Esse está incluso no ingresso. Então, a gente só precisa ver o horário das apresentações. Ele vai contar, vocês podem ver na foto ali, que é um pouco mais como se fosse teatro. Ele conta a história dele e ele vai abrir um tempo para perguntas, tá? E aí, mais uma possibilidade que a gente tem é pegar um autógrafo desse astronauta do dia. Ele fica na Space Shop, que é a maior loja de produtos da NASA que a gente tem lá. E aí vai só olhar os horários que ele vai aparecer e você pode ir lá conversar um pouquinho com ele e pegar um autógrafo. E claro que muito especial ali, que só ali a gente consegue ter uma experiência dessa, é assistir um lançamento. Então, se o passageiro estiver lá no dia que tiver um lançamento, ele tem a possibilidade de assistir sim de lá. Já sei, conseguiu assistir um. Essa é uma experiência muito legal. Então, sim, existe essa possibilidade. O que vocês precisam ficar de olho só é o tipo de lançamento que vai ser. No site oficial do Kennedy Space Center Visitor Complex, vocês conseguem ver esses calendários. Normalmente, esses que são satélites não tem custo adicional, mas alguns que são mais especiais, esses sim tem custo adicional e só dá para adquirir no site do complexo, tá? Temos 2 lugares lá para assistir.
Um fica do lado do prédio do Atlantis, que é dos ônibus espaciais que vocês viram, e o outro fica lá em cima no Apollo Saturno 5 Center, que é essa foto aí que vocês estão vendo dessa arquibancada. E lá a gente vai ter comentário ao vivo, vai ter lá o placar. Então, é super legal, é uma experiência única que pode ter lá, e tem muito passageiro que ainda não sabe que pode ter uma experiência dessa lá pertinho de Orlando. E aí, falando da Artemis, que eu falei para vocês, esse é o novo programa da NASA. A intenção é levar uma mulher, dessa vez, para a Lua. Inclusive, a Artemis era a irmã gêmea de Apolo, e a missão Apolo, né, o programa Apolo, foi quem levou o homem para a Lua. Temos também algumas atividades diferentes, como o ATX. O ATX é o Astronaut Training Experience. Essa é uma experiência que o passageiro vai treinar como se ele fosse um astronauta que vai fazer missão em Marte. Então, ele é uma experiência de 4 a 5 horas, é adicional. Pode ser FIT em datas selecionadas, grupos mínimos de 24, máximo de 75, tem restrição de idade e precisa saber falar inglês, tá? Nesse caso, não adianta um do grupo falar inglês e falar que vai passar as informações, porque a gente está falando de informações de segurança, então todos têm que ter um bom entendimento, tá? Outras atividades que acontecem lá são os STEAM Teams, esses estão incluídos no ingresso. O passageiro é só olhar o horário que eles vão fazer e são experiências que eles fazem ao vivo, onde a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre ciência, matemática, tecnologia e tudo mais. As duas novidades que nós temos lá, que são imperdíveis, Hyperdeck VR. Esse é um jogo que a gente vai para a Lua e a gente tem que coletar materiais. Ele é super imersivo, a gente vai estar com óculos de realidade virtual, ele tem uma plataforma que tem movimento, a gente tem um vento, então a gente vai lá e a gente tem que coletar todos aqueles minerais. Ele tem um placar de quem está ganhando, a gente consegue ajudar as pessoas que estão lá, só que essa é uma atração que precisa fazer agendamento pelo aplicativo. Então, é muito importante vocês passarem para o passageiro, baixar o aplicativo do complexo antes da viagem. Ele consegue fazer esse agendamento no dia da visita dele, antes mesmo do complexo abrir, tá? Já aparecem lá todos os horários, ele consegue marcar de 4 em 4 pessoas os grupos, tá? E a outra que a gente tem é o New Shepard. Esse é um simulador onde a gente consegue ver a decolagem daquela nave do Jeff Bezos, que faz turismo espacial. Inclusive, acho que vocês viram que a Katy Perry foi. Então, é essa cápsula. Aqui a gente consegue ter a ideia ali, ver como que é esse lançamento até chegar na linha de Kármán e retornar. Essa é uma atração que a gente consegue fazer o agendamento lá na porta dela mesmo. Tem um QR Code e a gente agenda por lá, tá? Temos também a possibilidade de ter um astronauta para fazer o acompanhamento de um grupo, tá? Adicional, claro. Então, ter uma experiência dessa para um grupo. Imagina você com um astronauta de verdade passando por todo o complexo ali. Imagina o tanto de informação especial que a gente não tem. E também tem um tour especial daquele ônibus que a gente faz no trajeto, mas nesse aqui a gente vai ter um especialista falando e a gente consegue parar ali na frente do Vehicle Assembly Building, né? Porque aquele outro lá não para, né? Ele vai direto lá para cima. Nesse aqui a gente consegue parar. Não é possível a visitação lá dentro, mas a gente vai conseguir fotos muito especiais ali passando na frente. Trago para vocês mais algumas coisas, membros artificiais, bombas de insulina, fórmula infantil que veio de comida de astronauta, equipamento de combate a incêndio, essas roupas térmicas que os bombeiros usam, tudo isso veio de inovações, pesquisas feitas pela NASA. Então, aqui, realmente, é uma experiência muito diferente que a gente vai ter no complexo, né, quando a gente fala de Orlando, né, porque a primeira coisa que a gente pensa em Orlando são os parques temáticos. Então, aqui a gente consegue entender um pouco da história. Muita gente nem imagina o que os astronautas estão fazendo lá na estação espacial, não imagina quanta pesquisa, quanta coisa, quantos testes são feitos para que a gente consiga melhorar a nossa vida aqui na Terra. Nossos ingressos, então, ingresso de um dia, esse roteiro que eu falei com vocês aqui, é possível fazer, a gente recomenda chegar no horário que abre o complexo, tá? De 2 dias, a gente recomenda para passageiros que estão em grupos maiores, querem fazer com mais tranquilidade, ou, como o Neto comentou com vocês, os passageiros de cruzeiro. Às vezes, a chegada ali, o embarque do cruzeiro ou o dia da saída fica um pouco perdido. O passageiro pode ir fazer a visitação lá em meio-dia. Quando ele retornar do cruzeiro, ele faz o restante da visita e segue. Inclusive, a gente tem maleteiro gratuito. Então, o passageiro que ele não tiver... Às vezes, quem vai fazer cruzeiro não pega o carro alugado. Então, ele pode ir direto para o complexo, deixa as bagagens dele no maleteiro, faz a visita e depois vai para o embarque, tá bom?
Pessoal, para os passageiros que têm algum receio quanto ao inglês, a gente também tem um aplicativo de audioguia. Então, lá vão ter várias partes gravadas, vídeos com explicações em português de cada uma das áreas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Kennedy Space Center. E aí, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Porque eu tenho 2. Vocês colocam para mim? Gente, aproveitem a cortesia que vocês têm, né? Vocês viram que o Neto falou pelo Travel Academy. Eu acho que quando a gente pisa no lugar que a gente vende para o passageiro, a gente vende de uma outra forma. A gente traz uma segurança para o passageiro que é diferente. Então, aproveitem que vocês têm a cortesia quando forem para lá, arrumem um tempo para ir conhecer o complexo, tá? Então, vamos falar agora de Flórida Central, outro lugar bem especial, uma viagem completamente diferente quando a gente fala de Flórida, quando a gente fala de Orlando. A Flórida Central, ela é um lugar que a gente indica para passageiros que já foram várias vezes para Orlando, obviamente que vão de novo e querem conhecer algum lugar novo. Essa parte da Flórida Central, ela fica entre Orlando e Tampa, fica mais ou menos 35 minutos da parte da Walt Disney, 40 minutos da Universal SeaWorld Busch Garden, menos de 1 hora do Golfo e das praias do Atlântico e mais ou menos 1 hora ali do Kennedy Space Center. A gente está falando especificamente de Polk County, que é um dos maiores condados ali da Flórida, e a gente vai encontrar um lugar que é com muita conexão com a natureza. É um lugar muito diferente. Por isso que eu falei para vocês, é uma viagem diferente quando a gente pensa em Flórida. A gente vai ter experiências diferentes, eventos diferentes, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Começando por onde a gente ficar, Davenport é uma cidade que fica 10 minutos de Kissimmee. Lá a gente tem os condomínios de casas de férias. Então, o passageiro brasileiro procura muito por essas casas. E aqui a dica que a gente deixa para vocês. A gente tem diversos condomínios com essas casas, casas grandes, casas para todos os perfis dos passageiros, casas de luxo. Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa região para esses passageiros. Winter Haven é a cidade onde fica o Legoland. O Legoland, além do parque, tem 3 hotelarias muito legais, principalmente para o passageiro, a família que quer ficar imersa naquele tema da Lego. Alguém aqui já conheceu os hotéis da Lego? Eles são extremamente temáticos. Do carpete que você está entrando ali, que é cheio de Lego, ao elevador, e quando você chega, eu falo que eu não sei como é que os pais conseguem levar as crianças até o quarto, porque tudo é do Lego. Então, eles têm o Legoland Hotel, que ele é a temática mais dos desenhos, dos filmes deles. O Pirate Island Hotel, que ele tem a temática pirata. Eles são conectados, tá? E eles estão super perto da porta do complexo. Então, a porta do hotel está aqui, a porta do parque está aqui. Tá? Então, ele é super pertinho. Para quem está com criança, eu sei que a logística às vezes é um pouquinho mais difícil, então vale muito a pena, às vezes, ficar bem pertinho do complexo. Outro que eles têm lá é o Beach Retreat. Ele é um pouquinho mais distante, mas não muito. Mas ele tem como se fossem cabanas. Então, para umas famílias maiores, ele acomoda muito bem. Mas a gente também tem uma opção de courtyard ali da Marriott, que também é uma ótima opção. Aqui tem umas fotos para vocês verem como que são. Então, uma coisa muito legal que tem lá nos quartos é como se fosse uma caçada ao tesouro que as crianças podem fazer dentro do quarto mesmo. Elas têm algumas atividades que elas têm que achar e aí elas vão achando os números do cadeado do cofre. E aí, quando elas conseguem abrir, elas têm um presentinho lá, né, para elas, uma lembrancinha para levar. Lakeland é a maior das cidades ali. Está crescendo muito, é conhecida pela cidade dos cisnes. Eles receberam de presente da Rainha Elizabeth os cisnes negros. Então, a gente vai encontrar, é uma região cheia de lagos. Tem mais de 500 lagos nessa região. Então, em Lakeland, tem um que é maravilhoso, um lugar super pertinho ali, inclusive desse The Terrace aí, que tem o hotel. Só você descer da porta do hotel, você já está ali na região do lago. Tem partes para piquenique, jardins, uma parte só com restaurantes. Então, é um passeio bem diferente, muito legal. O Home to Suites, por exemplo, é um hotel que tem a mini cozinha, que também o brasileiro procura bastante esse tipo de hotelaria. E aí, nós temos algumas acomodações. Perdão que não apareceu a foto, não sei porquê. Mas a gente tem acomodações únicas. Westgate River Ranch, eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ele é praticamente uma experiência ali. O Camp Margarita View, ele é um resort de luxo para receber quem está com motorhome ou RV.
tá? Então, é uma região que o passageiro consegue fazer o passeio ali, se ele quiser, de motorhome, e essa é uma ótima opção para se hospedar. Além disso, quem não tiver de motorhome também consegue ficar lá, tá? Porque a estrutura é muito boa e eles têm essas casinhas aí completas que você pode ficar. Outra opção que a gente tem é o Streamsong Resort. Esse é um resort de luxo que a temática dele é o golfe. Então, para o passageiro que quer ter a experiência do golfe, tem restaurantes maravilhosos, tem 4 campos de golfe, então pode ser uma opção também. E aí, quanto que fazer, o Legoland nem preciso falar, né? Até o Neto também já falou aqui do Legoland. Esse é um lugar dedicado aí para as crianças. A ideia do Legoland é trazer essa primeira experiência de um parque temático para as crianças, o primeiro contato com uma montanha-russa. Então, é muito divertido para eles. Tem várias partes diferentes ali. Eles podem usar a imaginação para montar todos os Legos. Tem montanha-russa, tem atração 3D. Tem a Miniland USA, que a gente consegue ver ali as cidades representadas em Lego. Inclusive, algumas delas são interativas. Aqui na foto vocês estão vendo a menininha para apertar o botão ali e no bombeiro joga água. Então, é uma graça. Hoje, ela é coberta, então os Legos não ficam mais ali no tempo. Então, dá para a gente visitar. Essa daqui aqui embaixo é como se fosse uma escola de direção para as crianças. Então, elas fazem ali a aula e elas conseguem a carteira. O Legoland é um parque um pouquinho diferente, né? Não é um parque tão espalhado como são os outros parques. Lá no finalzinho do complexo ele é mais compridinho, fica o parque aquático, né? E a Lego tem trazido algumas atrações novas. No ano passado eles trouxeram essa parceria com a Ferrari. Percebi. Eles trouxeram essa parceria com a Ferrari, eles montaram essa Ferrari para que ela fosse o mais perfeita possível, eles usaram 424 mil peças de Lego, a gente consegue entrar nela, ligar, ela tem som de Ferrari, a gente consegue ir lá tirar foto, e aí tem toda essa área onde as crianças podem montar o próprio Lego, testar ele, e aí lá no final ele consegue escanear o carrinho que ele fez, melhorar ele virtualmente e andar com ele na pista, que tem lá, que é uma pista oficial da Itália, da Ferrari. Também temos lá, então, o Peppa Pig, que fica pertinho ali do complexo. Também é um parque que a gente consegue fazer em meio-dia. Ele é menorzinho, mas ele é muito dedicado aos menorzinhos, tá? Então, a gente fala idade pré-escolar, no máximo até uns 6 anos. E aqui tudo sobre a Peppa Pig, né? Vai poder ver os personagens, mas o que me chamou a atenção lá é que eles fizeram tudo muito pensado nas famílias. Então, lá na parte do splash, por exemplo, tem os banheiros lá no fundo para os pais poderem trocar as crianças. Eles fizeram uma sala que é cheia de puffs, fica passando o desenho no fundo, assim, com uma luz mais escurinha, que as crianças podem lá tirar a soneca. Então, ele é um parque que ficou muito bem feitinho. Então, para quem quiser levar as crianças, é uma ótima opção. E aí eu falei para vocês que é um lugar muito conectado com a natureza. O Bonnet Springs Park, ele é um parque que foi inaugurado em 2022 e uma família quis dar algo para a sociedade e criou esse parque. Ele é gigantesco, a conservação dele é absurda. Depois pesquisem para vocês conhecerem um pouquinho mais e ver mais fotos dele. O foco dele é a conservação ambiental, é práticas sustentáveis, mas a gente vai encontrar de tudo lá. Tem playgrounds, galerias, museus, jardins, cafeterias, e é um lugar que o passageiro pode ir, passar o dia, fazer um piquenique e quebrar um pouco aquela rotina da viagem de Orlando, que às vezes é bem corrida. Lá dentro do Bonnet Springs Park, tem esse Florida Children's Museum. É um lugar dedicado para as crianças, que ele é super imersivo e interativo. Eles têm algumas oficinas de música, de arte, e tem uma parte de cima onde eles vão poder interagir com algumas profissões nossas. Então, eles conseguem entender um pouquinho. Tem um mercado. O Publix é um mercado que é lá da Flórida Central e eles têm um mercado onde eles conseguem ir lá fazer a compra, passam no caixa. Então, eles conseguem ter uma experiência diferente aqui e bem interativa. O Buck Tower Gardens é outro jardim que tem lá. É aqui onde a gente vai encontrar uma Flórida extremamente preservada. Esse é o ponto mais alto da Flórida. A Flórida não tem montanhas, então o Buck Tower Gardens é o lugar mais alto que a gente vai ter ali. Essa torre que vocês estão vendo, claro que na foto não dá para ver o quão bonita ela é, os detalhes que ela tem, mas é a Singing Tower e ela tem carrilhões dentro. Então, pouquíssimas pessoas no mundo sabem tocar esse instrumento. Ele toca música umas 2 vezes por dia. Então, é um lugar super tranquilo,
que a gente vai poder ali realmente dar uma parada e sentir o que é a Flórida. E aí eu falei para vocês do Westgate River Ranch, que ele é uma experiência à parte. Esse é um resort com temática cowboy. A gente indica para o passageiro estender ali a viagem dele e passar um final de semana lá, porque aqui a gente vai ter rodeio no final de semana, eles fazem um saloon, ele é um all-inclusive de atividades. Então, fazendinha, andar a cavalo, tirar o alvo, arco e flecha, tudo que vocês imaginarem tem para o passageiro ter a experiência, e inclusive as acomodações são temáticas. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Eles são referências de glamping de luxo, quando começou toda essa parte do glamping. É uma propriedade gigantesca. Aí vocês podem ver aqui, por exemplo, que parece uma cabana aqui que você olha e fala, nossa, não cabe nada aí dentro. Tem ar-condicionado, tem banheira. É um lugar muito diferente. Muitos eventos acontecem na região, um dos principais é o Sun and Fun, que é um evento de aviação. Ele tem show aéreo e exposição, também tem shows musicais, é um super evento que acontece lá em Lakeland, normalmente no comecinho de abril, tá? Também é possível a gente ter uma experiência quanto a esportes. O Detroit Tigers, que é o time de beisebol de lá, faz o treinamento de primavera lá em Lakeland, então a gente consegue pegar aí a temporada que vai do final de fevereiro até o final de março e poder ter uma experiência, né? O beisebol aqui no Brasil não é tão, a gente não consegue ver com tanta frequência, mas lá a gente pode ter essa experiência. Outra coisa que eu acho que vocês já viram bastante, né? Quando a gente fala de Halloween, chega em outubro nos Estados Unidos, todo mundo vai lá colher a abóbora, né? Então a gente pode ter um pouquinho dessa experiência lá com laranjas, né? A Flórida é um gigante produtor de laranjas e lá a gente consegue fazer a colheita das nossas próprias laranjas. Além disso, a gente vai encontrar produto de tudo que vocês imaginarem de laranja. Quanto a relaxar na natureza, vocês viram que tem muitos lugares. Eu vou destacar para vocês aqui o Safari Wilderness Ranch. Esse é um lugar que estava naquela primeira fotinho e aquela foto ali de baixo. Esse é um safari mais raiz, que o passageiro vai conseguir passar e ter uma interação com os animais. Dá para fazer o safari de caiaque, de carro alugado, de camelo e com o carro do safari. A gente recomenda, claro, fazer com o carro do safari, porque a gente vai passar por toda a propriedade, vai ter um especialista explicando ali, parando e falando dos animais, e o que é muito legal é que eles deixam a ração já dentro dos caminhões e a gente consegue alimentar esses animais no meio do safari. Então, que é uma experiência também bem diferente. A gente, inclusive, consegue entrar nas jaulas dos lêmures e alimentar eles lá na jaula. Fora isso, a gente vai ter tudo quanto é tipo de passeio de barco. Falei para vocês que são cadeias de lagos, então são cadeias que se conectam, então a gente consegue fazer tantos passeios mais radicais, assim, como também os passeios mais tranquilos. Quanto à gastronomia, a gente não vai encontrar tanto os fast foods normais americanos, tá? Aqui são os restaurantes locais. A gente vai ter ótimos churrasco americano, frango frito, frutos do mar. São restaurantes maravilhosos. Mas a gente também tem aquelas feiras de produtores locais no sábado de manhã, food trucks, cervejarias, padarias, confeitarias. Então, é um lugar muito mais tranquilo, né? Para a gente mudar um pouco o que é a viagem para a Flórida. Quanto à acessibilidade, a gente também tem, então, Peppa Pig, Legoland, o Florida Children's Museum e o Bok Tower Gardens também são centros certificados de autismo. Então, todos eles estão com todos os funcionários treinados para receber esses passageiros. Inclusive, o Legoland e o Peppa Pig, eles têm o Hero Pass, que é um passe, como se fosse um fura-fila para essas famílias, tá? É só a família ir lá conversar ali antes da entrada no parque e eles dão um passe, tá? Nós temos um curso que quem quiser fazer, quem quiser ficar mais especialista em Flórida Central, indico vocês fazerem. E aqui vocês têm o meu e-mail e o meu contato. Então, tudo que vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato, tanto para o Kennedy Space Center como para o Visit Central Florida. Pegaram? E para encerrar, eu vou passar um vídeo para vocês verem um pouquinho aqui do que eu falei para vocês.